Olá, pessoal. Vamos lembrar aqui um pouco de frações, né? Aquela pequena revisão que a gente já começou até em sala de aula essa semana agora, né? A gente deu início a esse assunto e ficou uma atividade que a gente estava fazendo, né? Começamos a corrigi-la, fazermos juntos em sala de aula, né? Relembrando algumas coisas, como é uma atividade de revisão sobre fração, algumas coisas a gente estava relembrando, fazendo outras que a gente já lembrava, né? Inclusive, aqui o início da atividade era com fração própria, imprópria e aparente, né? Vocês lembrem lá, né? Só lembrando aí. Fração própria, o numerador menor que o denominador, ou seja, o número de cima menor que o número que está embaixo, né? A imprópria é o contrário. O numerador é maior que o denominador, o número de cima maior que o número que está embaixo. A letra C, a gente tinha uma fração imprópria pela classificação, né? Numerador maior que o denominador, mas em compensação o 12 e o 6, eles também são múltiplos. Eu consigo dividir 12 para 6, né? Então, além de imprópria, a letra C também era aparente por esse motivo. E daí a gente também já tinha feito algumas questões dessa de número misto, que lembrando que os números mistos eles surgem a partir das frações impróprias, eles são criados a partir da divisão, né, do numerador desse número pelo denominador, né? Onde 11 dividido por 3 dava 3, 3 vezes 3 são 9, para 11 são 2. Para criar o número misto, a gente usa esse resto e o quociente, né, o resultado da divisão, que esse resultado da divisão vai me dizer que essa fração é formada por 3 inteiros. A fração que a gente monta repete-se o denominador que faz parte da fração, que lá já é o 3, né? E esse resto que a gente encontra vem como o numerador para formar a fração desse número misto, né? Que seriam 3 inteiros e 2 terços. Teríamos lá o 7, que nós já fizemos também, né? Dividido para 2, que daria 3 e restaria 1. Então, montando também essa fração, a gente teria 3 inteiros. O denominador da nossa fração seria o 2. E o resto dessa fração, né? Vai ser o numerador, seria 1. Né? Então, 3 inteiros e 1 meio. A outra, né, a gente teria 15 dividido para 4, que daria 3 também, né? Onde 3 vezes 4 são 12, e para 15 restariam 3, né? Onde o nosso quociente, o nosso resultado é 3, então eu teria 3 inteiros. O denominador da nossa fração a gente repete. E o resto também foi 3, né? Que vai formar o nosso numerador aqui em si. Que isso aqui também nós já tínhamos corrigido lá em sala de aula, né? Você já tem lá corrigido na folha. A próxima questão, ela pede para transformar esse número misto na fração imprópria. Então vamos lá. Então, como a gente tinha comentado lá na aula, né? Os denominadores, a gente repete. Então, o denominador dessa letra A é 3, o denominador dessa letra B é 5, o denominador dessa letra C é um 4. E como a gente encontra o numerador, né? Então, a gente viu que a gente segue é, de forma horária, né? Fazendo um semicírculo, multiplicando, né? O número inteiro, a parte inteira, vezes o denominador e somando com o numerador. Então, a gente faria isso, né? 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. Então, seriam 7 terços. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. O próximo, 3 vezes 4, 12. 12 mais o 3 aqui em cima, a gente teria 15, né? Então, 15 quartos. Então, ficaria assim, né? A gente segue no sentido horário, multiplicando e somando, né? 4 vezes 3, 12. 12 mais 3 são 15.
5 vezes 4 são 20, 20 mais 2, 22, para encontrar a fração imprópria que gerou esses números mistos. Ok? Vou desculpando um pouquinho a letra. Vê que eu também estou pegando de novo o ritmo com o mouse, estava com os dias que eu não gravava a aula, viu? E vamos às equivalentes, também já tínhamos corrigido em sala de aula, mas vamos lembrar. Deixa eu preparar aqui. Então, tirei os sinais de iguais aqui para facilitar, né? Então, só lembrando, essas frações elas já são frações que foram simplificadas, elas já estão simplificadas aqui o máximo possível, né? Elas não tem mais como simplificar, achar um divisor entre 2 e 3 que seja um divisor comum. Para a gente encontrar essa fração equivalente, basta pegar essa fração e sair multiplicando por um número diferente de um, né? Claro, porque um a gente não multiplicaria por um, porque é, 2 terços vezes um ficaria o mesmo 2 terços, né? Então a gente começaria pelo próximo, né? Tipo, por 2. Então nós faremos aqui 2 vezes 2, 4, numerador, né? E aqui embaixo, 2 vezes 3, 6 no denominador. De novo, para encontrar a segunda, a gente não vai multiplicar aqui 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. A gente vai para cá de novo, para a primeira, viu? Então nós vamos pegar essa primeira, nós vamos multiplicar primeiro por 2, depois nós vamos pegar ela e vamos multiplicar por 3, depois por 4, por 5, assim sucessivamente, né? Nesse caso aqui a gente só quer duas frações, então nós só vamos multiplicar por esse 2 e por esse 3. Então o que nós vamos fazer agora? 3 vezes 2, 6. E embaixo, 3 vezes 3, 9. E que você vê que se você simplificar ela tudo volta para 2 terços, né? Então essas aí são as frações equivalentes ao 2 terços. Se você simplificar 4 por 2 volta para 2, 6 por 2 volta para 3 e aí sucessivamente, né? Mesma coisa com os 5 quartos. Ó, você multiplica primeiro por 2. Então, isso é, estou começando pelo menor, mas não é obrigatoriamente a gente multiplicar só por 2. Eu poderia fazer aqui 5 vezes 2, 2 vezes 4, e já poderia fazer 4 vezes 5, 4 vezes 4, né? Contando que o mesmo número que eu usar para multiplicar o numerador, eu também use para multiplicar o denominador. Eu só estou seguindo a ordem 2, 3, 4, mas não é obrigado, para a gente ter uma fração equivalente, já vir nessa ordem, né? Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes 5 a gente teria o 10. Embaixo, 2 vezes 4 a gente teria o 8. Aí agora multiplicando por 3, né? 3 vezes 5 a gente teria o 15. E embaixo, 3 vezes 4 a gente teria o 12. Mas lembra que eu também poderia fazer assim, ó, 5 vezes 6, 30. E embaixo, 4 vezes 6, 24. Essa fração também é equivalente a 5 quartos, né? Ou seja, eu saí da ordem, mas ela continua sendo equivalente, viu? A próxima questão, que era o quinto, que a gente também já tinha começado a fazer ela lá em sala de aula, ela é o contrário da questão anterior. O contrário que eu falo assim, porque os números já estão, não estão simplificados. No caso da questão 4, do 4, todos eles já estavam, na quarta questão, todos os números já estavam simplificados o máximo possível, né? Na questão 5 não, né? Questão quinta, na quinta questão a gente tem 12, 18 avos, 16, 24 avos, que ainda podem ser simplificados. E nesse caso aqui fica uma seguinte situação, a critério de vocês. Se vocês já conseguirem identificar o maior divisor, 12 e 18 seria 6, vocês já poderiam fazer direto por 6, né? 12 por 6 ficaria 2, e 18 por 6 ficaria 3. Ah, professor, mas eu não consigo identificar logo o maior. Eu posso ir fazendo por etapas, aos poucos? Pode. Você chega no mesmo resultado, não vai fazer diferença, né? Você pode fazer aí, tipo, né? 12 e 18, eu consegui identificar que eu consigo fazer por 2. Então, eu posso fazer assim, posso, sem erro, viu? Só vou andar mais, claro, né? 12 por 2 vai ficar 6, 18 por 2 vai ficar 9. Ainda dá para simplificar. Lembra que a gente tem que ir até o limite, né? Aqui ainda dá por 3 e aqui também, né? São divisores comuns. Onde 6 por 3 fica 2 e 9 por 3 fica 3, né? Lembra que vai chegar lá no mesmo 2 terços se eu tivesse usado logo o maior divisor.
O 16 e o 24, mesma situação. Se você conseguir identificar logo que dá para dividir por 8, você pode fazer logo o 16 e o 24 por 8, né? Se você não conseguir, pode seguir a mesma situação. Vai lá pelo 2, entendeu? Mas o bom seria se todo mundo conseguisse identificar logo o maior, que seria a forma mais rápida e mais prática de fazer, né? Que ó, daria 8, 24 por 2 daria 12, né? Aqui, ó. Aí, professor, eu sei que dá por 2, mas se alguém sabe se dá por 4, também já pode fazer logo por 4. Ou seja, quanto maior for esse número que você simplifica, mais rápido você chega no final da simplificação que você está fazendo, né? Ó. Entendeu? Porque aqui, ó, se eu fizesse por 4, eu já iria encontrar o 2 e já iria encontrar o 3. Eu fazendo novamente por 2 vai me gerar uma outra divisãozinha aqui por 2 para poder finalizar, né? Ou seja, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Viu? Então, o bom seria se todos já identificassem logo o maior divisor para fazer essa simplificação. Mas assim está errado? Não, viu? Vocês sabem que tem vários caminhos para a gente chegar aí no mesmo resultado. Nessa sexta questão, a gente tem a comparação de fração, para identificar qual fração é maior, qual é menor, né? Ou se são iguais, alguma coisa nesse sentido. Só lembrando, né, que a letra B e a letra C, elas se tornam mais simples de resolver porque a gente não precisa nem olhar para MMC, essas situações assim, né, nem igualar termos para poder resolver. Porque a gente já tem termos iguais, como aqui, ó, denominador 8 é igual a 8. Então, quando os denominadores já são iguais, lembra, a maior fração é a que tem o maior numerador. Então, 7 é maior do que 6. Então, 7 oitavos é maior do que 6 oitavos. Ok? Na letra C, viu? É o inverso, coloquei aqui como inverso da letra B. Não tinha nem colocado a letra C, mas coloquei aqui para a gente só relembrar disso, né? Ó, que os numeradores a quem são iguais. Aí ele é o contrário, ó, denominador igual. Maior é quem tem o maior número no numerador, ou seja, o maior número de cima vai ser o maior. Quando os numeradores são iguais, o maior é quem tem o menor número no denominador, ok? Então isso quer dizer que o 8 sextos vai ser maior do que o 8 sétimos, viu? Então quem tem se os numeradores são iguais, o maior é quem tem o menor denominador. E aqui, em relação à letra A, que ela é um pouco diferente das outras, né? A gente pode usar o seguinte critério para resolver. Você pode fazer via MMC, viu? Fazendo aqui o MMC dos dois números, ou simplesmente pode procurar aqui dois números, né? Através da multiplicação, que você possa multiplicar esses dois denominadores para que eles fiquem iguais. Então, 4 e 6, ó, se aqui eu usar um 2 e aqui eu usar um 3, eu consigo fazer esses denominadores ficarem iguais, tipo, ó, 3 vezes 4, 12. O outro, 2 vezes 6, 12. Tá vendo? Então eu consigo deixar esses dois denominadores iguais através da multiplicação. Consigo encontrar um 12 e um 12 aqui, ó. Ok? Que é o mesmo valor que você vai encontrar se você fizer MMC, ó. Dá por 2, 6 por 2 dá 3, continua por 2, onde 2 por 2 dá 1, o 3 não dá, repete, e o 3 continua por 3 que vai dar 1. Aí você multiplicando, você tem lá, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, você tem o mesmo 12 que a gente encontrou ali, ó. Viu? E aí pela divisão a gente iria fazer assim, né? Ó. Lembra lá, fazendo MMC, 12 dividido para 4 dava 3. Aí pega esse 3 e multiplica com 3. 12 dividido para 6 dá 2. Pega esse 2 e multiplica com 5. Então é a mesma coisa. Ó. Se eu multiplicar aqui por 4, eu posso já por 3, aqui em cima também eu uso um 3. Se eu usei aqui o 2 para encontrar o 12, eu uso esse mesmo 2 aqui para encontrar o numerador do outro número, né? Então, no momento em que eu procuro esses dois números que possam igualar os dois denominadores, eu posso usar esses mesmos números também para multiplicar o numerador. Ó.
viu? E não precisar fazer aqui o MMC. Então, 3 vezes 3 daria o 9, 2 vezes 5 daria o 10. A gente sabe que o 10 é maior do que 9. Então, se o 10 é maior do que 9, o 5 sextos é maior do que o 3 quartos ali. Ok? Viu? Então, 5 sextos maior do que os 3 quartos. Então, a gente pode fazer usando o MMC ou simplesmente usando essa regrinha de multiplicação para igualar os denominadores. E esse mesmo número que eu usar para igualar o denominador aqui, de cada fração, né? O que eu usei aqui em cada fração, eu também utilizo para multiplicar o numerador. 3 e 3, e no caso aqui, a gente usou um 2, então multiplicou o numerador também por 2. Vai resolver da mesma forma. Vamos para a segunda parte. A sétima questão tem uma soma de fração. A letra A é a mais simples, né? Lembra, se os denominadores já são igual, se já são iguais, a gente só repete, né? E resolve os numeradores. Lembra, denominador em soma e subtração de fração a gente repete. Quando eles são iguais, a gente deixa eles iguais, né? Se eles não forem iguais, a gente vai dar um jeito de tornar eles iguais. Faz a tipo MMC, repete esse denominador e soma os numeradores ou subtrai os numeradores. Então, aqui 2 mais 3, 5. Onde, se a gente for simplificar, né, dividir 5 por 5, aqui a gente teria um resultado 1, né? Fechado. Nessa outra, a gente pode seguir aquele mesmo processo que a gente usou na última questão que a gente corrigiu. Ou seja, aqui eu tenho um 4 e aqui eu tenho um 2. Tem como eu fazer esse 2 virar um 4? Tem, multiplicando por 2. Então, se eu multiplico o numerador por 2, eu também multiplico o denominador. Então, aqui a gente vai ter, ó, 3 quartos, que a gente não fez nada com ele, vou só repetir. Tenho o mais. 1 vezes 2 é 2. E embaixo 2 vezes 2 é 4. Aí lembra, quando os denominadores ficam iguais, a gente só repete o denominador e pega os dois numeradores e soma. 3 mais 2, 5. Pronto, resolvido. Ok? A subtração, do mesmo jeito, ó, a gente tem um 3 e um 6. Então, tem como eu fazer esse 3 ficar igual àquele 6? Tem como? Multiplicando aqui por 2 e aqui por 2. Lembra, se eu usei 2 no denominador, eu também vou usar no numerador. Então, aqui eu não vou precisar fazer nada com a primeira. Vou só repetir. Sinalzinho de menos, né? 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 2 é 6. Pronto, igualamos os denominadores. Se os denominadores estão iguais, a gente repete esse denominador e faz a operação solicitada com os numeradores, né? Então, 7 menos 2 vai ficar 5. Pronto. Na letra D, a gente vai repetir o 5 oitavos. Aqui eu acho que vocês já entenderam o princípio. Menos. Aí aqui eu consigo deixar esse 4 igual a esse 8? Sim. Fazendo o quê? Multiplicando por 2 e o numerador também por 2. 1 vezes 2 é 2 e 4 vezes 2 são 8. Então aqui nós vamos ter o quê? Um denominador 8 e 5 menos 2 aqui vai ficar 3. Ok? Viu? Então a gente pode simplesmente usar a regra da multiplicação, aquela regrinha da simplificação, a gente pode usar ela como multiplicação para deixar os dois denominadores iguais, viu? Então, se eu fizer isso, evita de eu fazer MMC e se torna uma forma mais prática de resolver para ajudar quem tem problema com MMC. Mas lembrem-se, o MMC tem que ser aprendido. Então, vamos para o oitavo. Multiplicação e divisão, né? A multiplicação é a mais simples de ser resolvida quando a gente não tem problema com a velha tabuada. É só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, ou seja, 2 vezes 5 são 10 e 3 vezes 4 são 12. Aí agora o que eu preciso fazer? Lembrar que quando a fração puder ser simplificada, eu tenho que simplificá-las. Então aqui eu consigo simplificar por 2 e por 2, né? Seja 10 por 2, nós vamos ter um 5.
E um 12 por 2, nós vamos ter um 6. A outra, né? Mesma situação. 3 vezes 4, 3 vezes 14, né? São 42. Qualquer dúvida, armem a continha aqui, ó, e multipliquem. 3 vezes 4 são 12. Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 42. Ok? E embaixo, 5 vezes 7 no denominador, né? Vai ficar 35. E não dá para simplificar. Então, vai ficar 42 sobre 35. A letra C já é uma divisão. Então, divisão de fração, pelo que vocês já viram antes, divisão de fração não existe, né? Então, o que que a gente faz para resolver uma divisão de fração? A gente repete a primeira fração, troca o sinal de dividir por vezes, e como eu estou trocando, pelo fato de eu trocar o sinal de dividir por vezes, tem que acontecer alguma coisa com essa segunda fração. O que que vai acontecer com ela? Se eu trocar o dividir por vezes, automaticamente eu vou ter que inverter ela. Então, esse 3, que é o denominador, vai virar numerador, ele vai para cima. E esse 2, que era o numerador, ele vai vir para baixo como denominador. Aí agora pronto, virou uma multiplicação, resolve de forma normal, né? Igual a gente resolveu a letra A e a letra B. Ou seja, 4 vezes 3 são 12. E embaixo 2 vezes 5 são 10. Podemos simplificar por 2, que 12 por 2 vai ficar 6. Embaixo, por 2, que 10 por 2 vai ficar um 5. Eita, que meio igual ficou horrível, né? Então, 6 quintos, viu? É o que a gente tem aqui embaixo, 6 quintos. Então, vamos usar o mesmo processo na letra D, ó. Vamos repetir a primeira, vamos repetir o 9 décimos. Deixa eu apagar aqui, que já começou mais torto do que o que era para ser. Então, 9 décimos. Eita, vamos ver se eu consigo sair desse 9, 9 décimos. E esse sinal de dividir nós vamos trocar por 1 vezes. Por essa troca nós vamos inverter a segunda, esse 5 vai para cima, esse 3 vem para baixo. E aí nós vamos resolver, né? 5 vezes 9, de acordo com a tabuada, 9 vezes 5 são 45. E 3 vezes 10 são 30. Viu? Aqui você segue o processo da simplificação. Se você conseguir identificar logo que as duas podem ser simplificadas por 15, né, já fica mais fácil de fazer. Que 45 por 15 daria 3 e 30 por 15 daria 2. Mas se você não conseguiu identificar, o outro conseguiu identificar que dava por 3, não tem problema, vamos fazendo o passo a passo, que não tem erro, viu? Ó, 45 por 3 daria 15. 30 por 3 daria 10. Viu? Ah, agora vai dar por 5. Ah, agora vai dar por 5. Aí, como é que vai ficar? 15 por 5 dá um 3. 10 por 5 dá um 2. Aí vai ficar 3 mesmo. Mas se alguém conseguir identificar logo, né? Que o 2 pode ser feito por 15, não tem problema. Pode ser feito logo direto, viu? A última, que é o 9, é uma pizza foi dividida em 8 partes iguais. E João comeu 3 oitavos e Maria comeu 2 oitavos da pizza. Então, qual a fração da pizza foi consumida pelos dois? Então, lembrem, ó, se uma pizza foi dividida em 8 partes, então a pizza completa seria 8 sobre 8, né? Seria o inteiro, né? Então, nesse caso, se alguém comeu 3 oitavos, uma pessoa comeu 3 oitavos, e a outra pessoa comeu 2 oitavos, então, o que que nós vamos fazer? Para descobrir o que foi comido da pizza, a gente vai somar. Aí a soma é simples, denominadores iguais, você repete os denominadores. E soma, né? 3 mais 2, 5. Então foram comidos 5 oitavos da pizza. E a letra B, que fração da pizza sobrou? Aí você lembra, a pizza toda
Eram 8 oitavos. Se eram 8 oitavos, a gente viu que o João e a Maria comeram 5 oitavos da pizza. Então a gente pega e diminui os 5 oitavos que o João e a Maria comeram. Lembra que os denominadores são iguais, a gente repete. E faz 8 menos 5, ficam 3. Então, João e Maria comeram 5 oitavos da pizza e sobrou da pizza sem ser comido 3 oitavos. Viu? Então, finalizamos a nossa correção da atividade da última aula, viu? Então, confiram, vejam se o resultado de vocês bateu. Qualquer dúvida, mandem mensagem, viu? A gente responde lá no grupo. Qualquer dúvida a gente tira em tempo real na hora da aula, viu? Vocês lá e eu aqui, qualquer dúvida podem mandar mensagem que a gente tira na hora. Então, um abraço, até mais.